Graça e paz, amados irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma campanha de orações, campanha esta para falar sobre a história do Natal. Vamos entender, compreender o sentido natalino diante da Bíblia. O que a Bíblia nos explica, nos ensina o verdadeiro sentido do Natal. A história do nascimento de Cristo é central para a nossa celebração do Natal. Esta campanha de 5 dias de leitura narra a origem humilde de um Salvador, que o mundo havia antecipado há séculos. Preste atenção, hein? Que o mundo havia antecipado há séculos. Esta breve coleção, nós vamos falar aqui vários livros, vários profetas, apóstolos da leitura, vai nos conectar com a vinda do Emanuel, um Deus que é conosco. Este primeiro dia da campanha, iremos meditar sobre o livro do profeta Isaías. Ele anuncia: o Senhor vem. Vai falar sobre o livro de Lucas. Mas antes eu queria deixar registrado aqui, nós temos um grande desafio para 2019. 2019 nós temos um projeto audacioso, que é, a partir de julho de 2019, fazer transmissão em rádios. Mas você vai estar perguntando: irmão, vocês não têm a rádio web? Sim, nós temos a rádio web. Ela tem o acesso lá mediante ao clique, no nosso hot site. Mas nós vamos ir para as FMs. Eu já vi algumas emissoras de rádio. Existe uma programação local, os horários entre 11 a 1 hora da madrugada, e a gente vai tentar entrar nesta 1 hora para levar a palavra de Deus. É um desafio que nós temos, já estamos iniciando, já existe dentro da nossa página do Portal Pronto Socorro, www.portalprontosocorro.com, uma abinha nova lá, novo, salvando vidas. Dá lá, dá uma conferida. Ainda vamos fazer um vídeo antes de virar o ano, explicar com mais detalhes sobre esse projeto, que é para falar sobre a obra de Deus e a nossa proposta, que é para ajudar aí as pessoas que estão de coração quebrantados, sobretudo naquele momento angustiante que é a depressão. Isso é uma marca que Deus registrou diante do projeto A Marca da Promessa. Vamos orar, vamos pedir a Deus orientação, discernimento, instruções da sua palavra, porque estamos dedicando 5 dias, nós não iríamos fazer mais nenhuma campanha esse ano. Estamos preparando para uma carga muito edificante. Nós teremos, a partir do dia 1º, a leitura da Bíblia, teremos uma vez por semana módulos de leitura da Bíblia infantil, voltada para as crianças. Nós teremos no mínimo 3 campanhas por mês. Teremos o jejum de Daniel já com a data oficial, que é março, depois que passarem essas festas festivas aí do mundo, que é o carnaval, que ela é representada pelo Baal Peor. Está dentro da Bíblia, não sou eu que estou inventando, está lá escrito. Esse tipo de festa são comemoradas para quem serve ao mundo. Mas tem bastante coisa. Vocês entrem lá na nossa página, no portal. Lá tá todas as informações, tem tudo que vocês imaginarem lá tem todas as informações necessárias para a gente começar o ano de 2019 com o pé no acelerador. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, uma oportunidade real de meditarmos na sua palavra, compreendermos de fato o sentido do Natal. Entendemos que
não é aquele que é representado de vermelhinho carregando um saco de brinquedo, mas sim aquele que carregou nosso fardo, a cruz, morreu por nós, se sacrificou por nós, mesmo nenhum de nós merecermos. Ele veio ao mundo, sentiu todas as dores, todas as chagas, todas as nossas necessidades. Esperamos que nesses 5 dias sejam dias de ensinamentos, dias de maturidade espiritual, maturidade da mente, que o Senhor nos renove a cada amanhecer, meu Pai. Na presença de Jesus eu agradeço para todo sempre, meu Pai. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, meditando no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versos 1 a 11, a palavra diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhes que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e lugares escambrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz disse, clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas sobre um monte alto, tu que anunciais boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta-a, não mais a dizes, as cidades de Judá. Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no anseio. Em que as que amamento ele guiará mansamente. Este é um trecho do livro do profeta Isaías, anunciando o texto-chave: o Senhor vem. Vamos agora entender o sentido dessas escrituras do profeta Isaías, querendo nos ensinar, nos capacitar a compreender este primeiro bloco de 5 dias, o primeiro de 5, o sentido do natalino. Estes versos, denominados prólogos, iniciam a segunda parte do livro de Isaías. O comissionamento de Isaías se cumpriu plenamente com a destruição de Jerusalém, em 587 a.C. Agora, abruptamente, se anuncia a decisão divina de que um novo tempo chegou para o povo de Deus. É o anúncio das boas novas, Emanuel. É tempo de salvação. A mensagem do julgamento, anunciada
pelo profeta se cumpriu, agora pela palavra acerca da salvação futura de Israel, também anunciada pelo Isaías, grande profeta Isaías. Está sendo cumprida, embora esteja evidente neste texto de que se trata do chamado de um mensageiro, Emanuel. Não se menciona nenhum profeta. O que se diz é que a Jerusalém, agora redimida, é chamada para ser a mensageira dessas boas notícias. Mais adiante, porém, no livro do profeta fica claro que haverá alguém vocacionado por Deus para anunciar boas notícias. Esta pessoa, no entanto, permanece anônima. Desta forma, somos ensinados que o elemento da comunidade da mensagem dos capítulos 1 a 39, que é bom a gente depois dar uma estudada, o restante do livro não está na pessoa do profeta, mas na palavra de Deus. É a palavra de Deus que se estende para o futuro, cumprindo a mensagem que havia sido anunciada. Tudo isso é dito para servir como evidência a fim de comprovar a confiabilidade da palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que permanece para sempre. Este é o mesmo princípio que podemos verificar em toda a Bíblia. Portanto, aprendemos aqui um princípio bíblico muito importante. O centro, o elemento decisivo, sempre é a mensagem e não o mensageiro. Em nossa leitura da palavra de Deus, o que tem importância decisiva é ouvir a mensagem anunciada e nos posicionar diante dela. Todavia, em termos de interpretação do livro de Isaías, muito crucial é reconhecer a função do capítulo 40, que estabelece a relação teológica entre os capítulos 1 a 39 de 40 a 66, que é o prólogo. O que é o prólogo informa que através de uma renovada compreensão do primitivo anúncio de Isaías, uma nova palavra é anunciada. É uma palavra de esperança, de salvação. Este anúncio faz a conexão com a mensagem anteriormente anunciada e assinada em transição para o anúncio das novas coisas por vir. Vemos desta forma que o objetivo deste prólogo é afirmar a palavra profética de Isaías continua a agir para cumprir o propósito de Deus, mas a parte da pessoa do profeta Isaías. Esta orientação do prólogo e este princípio de interpretação desempenham um importante papel dentro do Novo Testamento. De acordo com os evangelhos sinópticos, João Batista veio proclamando a eminente vinda do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O ministério e a mensagem de João Batista são entendidos a partir das profecias de Isaías, capítulo 40, versos 1 a 11. Esta leitura da mensagem do livro de Isaías pelo Novo Testamento segue o mesmo princípio teológico aplicado no prólogo. Uma nova realidade temporal relativa à promessa e o seu cumprimento foi interpretada à luz de uma nova compreensão do propósito de Deus. Emanuel. Esta reinterpretação afirma a confirmação da verdade da palavra de Deus com respeito à promessa da salvação divina. Ao conectar o aparecimento de Jesus com a proclamação profética do Novo Testamento, não está produzindo uma conexão mecânica com a antiga predição de Isaías, mas está dando continuidade ao anúncio da salvação. É que a realidade da salvação de Deus manifestada em Jesus providenciou
um encaixe perfeito na essência da mensagem redentora contida no Antigo Testamento. Assim, nesta inter-relação entre o Antigo e o Novo Testamento, somos ensinados que o significado salvífico de Jesus foi compreendido à luz da profecia do Antigo Testamento, enquanto, de modo inverso, a promessa do Antigo Testamento recebeu um verdadeiro significado a partir da revelação de Jesus Cristo, na plenitude do tempo de Deus. Este primeiro bloco da interpretação, o sentido do livro, ele faz com que o que foi dito no Antigo Testamento não é anulado com a vinda do Novo Testamento. O que tem de sentido aqui é uma continuidade da história de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há muita divergência quando diz, mas Jesus anulou. Não, Jesus não anulou. Ele cumpriu o que o Antigo Testamento já dizia, né, que o próprio profeta Isaías anunciou. Então ele veio para cumprir o que estava dentro do livro do Antigo Testamento. O que Jesus fez foi colocar o mandamento-chave, que é amar uns aos outros, que é perdoar, amar e perdoar. Compreendendo os versos 1º e o 2º, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O prólogo abre o chamado de Deus aos servos celestiais, a fim de que confortem o seu povo e informe a razão deste consolo. O destino da mensagem é o coração de Jerusalém. Na linguagem hebraica, o coração é o centro da pessoa. Isso significa que a mensagem deve ser anunciada no âmbito do povo de Deus. Além disso, o emprego do tempo presente e do modo imperativo reforça o senso de urgência com o qual a mensagem deve ser anunciada. A palavra de Deus ela tem um senso de urgência. Eu não posso chegar e falar assim, não, hoje eu não vou falar de Deus, mas eu vou falar sobre a novela. Não. A mensagem de Deus ela tem que ser anunciada de forma em caráter emergencial, porque a palavra de Deus é um pronto-socorro, é um resgate imediato. O anúncio do Evangelho sempre tem o senso de urgência. O importante é que Deus confirma o seu relacionamento com o povo, Israel. Ele é o seu Deus e eles são o seu povo, o que faz lembrar a aliança, essa aliança lá do passado, que ela está presente até nos dias atuais. Portanto, o que se anuncia aqui é o cumprimento desta promessa de Deus para o seu povo. Dos versos 3 a 5. Preparai o caminho do Senhor. Anuncia-se um novo êxito. A redenção chegou. É o brado que dá continuidade à urgência imperativa. Preparar o caminho de Deus. O Senhor virá e manifestará a sua glória para todos. Os resgates do Senhor são convidados a andar em seu caminho de santidade, indicando um novo parâmetro para o seu estilo de vida. Dos versos 6 a 8. A palavra do nosso Deus permanece eternamente. É uma referência à proclamação de Isaías acerca da vinda de um novo tempo de salvação. A relação estabelecida entre a mensagem de juízo e a de esperança é verificada através do uso frequente da expressão coisas antigas, coisas novas. No livro de Isaías, simplesmente presume-se que a primeira e a segunda parte compõem a mesma essência da mensagem profética.
O trabalho missionário do profeta Isaías pode ser realizado apenas na firme confiança de que é Deus quem fala e de que as suas palavras executam o que proclamamos com os seus mensageiros. Quando a gente fala o que está dentro da Bíblia, vocês podem ter certeza que é verdadeiro. Agora, quando você passa a falar sobre o achismo, eu acho, talvez, porém, quando, já sai fora um pouco da sintonia do que, de fato, a gente tem que fazer a interpretação. Mas que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Eu ouvi quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ouvi uma frase que me marcou muito. São duas coisas que me marcaram. Primeira é que toda vez que a gente vira para trás e dá uma olhada e tenta fazer um comparativo, a gente desce 20 degraus, né? Quando a gente está seguindo. E falar que é uma luta constante porque de vez em quando até eu mesmo caio nesse... Sabendo que está errado, a gente acaba fazendo isso. E a melhor parte dela é quando a gente dobra o joelho e pede perdão a Deus. Deus está vendo que a gente está lutando. Porque a nossa luta é contra nós mesmos. Isso é uma verdade. E uma segunda é você confiar em quem você está falando. Que na verdade a gente não tem que estar abrindo a boca para falar nada com ninguém, a não ser com Deus. E uma das coisas que também eu aprendi, tem mais ou menos uns 8 anos atrás, é que certas coisas, na hora de você orar, você tem que orar em silêncio. Porque Deus ele tem a ciência de ler os nossos pensamentos. Quando você for fazer a oração, você faz a abertura. Você pode orar: Senhor, eis-me aqui para fazer a oração em secreto. Quando você faz a oração em secreto, lá em cima já acende a luz vermelha. E você começa a orar com o pensamento. Então são duas coisas que me marcaram muito. E quando a gente vê aqui que o trabalho pode ser realizado apenas na firme confiança de que é Deus quem fala e que as suas palavras executam o que proclamamos como seus mensageiros, isso me faz lembrar muito esse culto que eu participei já tem quase 8 anos atrás, e você vê que a palavra é a mesma, não mudou nada. A interpretação é a mesma. Quando a gente não faz o inventar, porque o que eu vejo, que a gente vê muito aí, são o inventar, né? Você já pode ter certeza que não é de Deus. Dos versos 9 a 11. Eis que o nosso Deus virá, como pastor, apacentará o seu rebanho. Somos informados de que Deus vem como soberano para pastorear o seu rebanho. O gênero é militar. São as instruções dadas a um mensageiro. Os imperativos são dados a Sião. Sião e Jerusalém são personificados como os evangelistas, designados para proclamar as boas notícias para as cidades de Judá. Esta é a primeira vez que o Antigo Testamento emprega um termo que tem sentido evangelho. A essência do conteúdo do Evangelho é: eis aí está o vosso Deus. Deus está presente. A boa notícia é que Ele vem com poder para vencer, trazendo a sua recompensa. A forma do agir de Deus é descrita através da figura do pastor, que apacenta e guia com cuidado o seu rebanho. A descrição nos remete a Jesus. A descrição nos remete a Jesus como um bom pastor. A exortação é para que o mensageiro não temas em fazer este anúncio. Da mesma forma, a nossa coragem e a nossa ousadia como mensageiro consiste naquilo que Deus promete e faz.
E eu queria também trazer que neste mesmo culto, há 8 anos atrás, falava muito que a gente tinha que falar de Jesus, independentemente do local que a gente estivesse, que a gente deveria anunciar o Evangelho. E eu percebi que a gente, de certo modo, perde tempo. A gente fala de tudo, mas não fala de Deus. A gente fala de todos os problemas, mas não coloca Deus. Estou falando porque nós somos seres humanos, também passo por isso. A gente fala, espragueja muito, mas a gente não dobra o joelho para botar em oração. A gente perde tempo em buscar resposta, em fazer acusações, ser acusado. Isso é todo um contexto, todos nós passamos por isso. É por isso que às vezes nós nos distanciamos um pouco de Deus, porque o foco central aqui é saber que Jesus é o nosso intercessor. E a gente não usa isso. A gente usa para outras coisas, mas a gente não usa por verdadeiro chamado de Jesus. Jesus ele veio para comprar a nossa briga, para assumir as nossas causas. Lógico, nós temos que fazer a nossa parte. Achar que vai cair maná do céu sem eu pedir, aí está muito enganado. Vamos para o último livro de Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. Livro de Lucas, capítulo 1, versos de 26 a 38. Aqui nós vamos falar sobre o predito nascimento de Jesus. No 6º mês foi um anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entretanto, o anjo aonde ela estava disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Aleluia. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que concederá e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor. E lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe ao anjo: Dará sobre ti o Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também entre o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concedeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Aleluia. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha, chega a dar lágrima nos olhos da gente imaginar que nós temos um advogado fiel, né? Não se corrompe, é justo, digno, fiel, não mente. Emanuel. Deus outra vez envia o seu mensageiro para uma missão de anúncio. O cenário mudou para a Galileia, norte de Israel, uma região pobre, periférica,
perto de terras gentílicas, longe do templo, centro de poder de Jerusalém. Que não diz que Deus nasceu na zona sul, de frente para a praia, na cobertura, com o carro zero. Não. Nasceu numa região pobre, periférica, perto de terras gentíficas, longe do templo, centro de poder de Jerusalém. É apresentado mais um casal de judeus que estão comprometidos para se casar. José é da casa de Davi, o grande rei de Israel. Deus fez grandes promessas ao rei Davi. Deus fez, olha só, hein, grandes promessas ao rei Davi. E diante do que Davi caiu, Davi lutou. Tem momentos ali das escrituras que nitidamente Davi ele fica depressivo pela ausência de Deus, ele sente pelo erro que ele cometeu. Davi ele fica depressivo, que até quando ele no Salmo 142, quando ele está dentro de uma caverna, escondido, que ele grita, que ele clama a Deus, pedindo para livrar de todos os cárceres da vida. Ali ele está pedindo para tirar das correntes, das prisões, de toda a amarração, da perseguição. Deus foi fiel, Deus cumpriu. Deus prometeu lá no início, cumpriu até o final. E nada diferente aqui das Escrituras. Mais uma vez está testificando que Deus fez grandes promessas na vida de Davi. Mas continuando, dessa vez o anjo aparece à mulher e lhe dá a notícia surpreendente da intervenção de Deus na sua história. Conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. O nome do personagem principal de Lucas, da Bíblia e da história aparece pela primeira vez no Evangelho. Deus se insere na história humana como gente, como um frágil e vulnerável bebê. Olha só. Deus é poderoso, eu estou todo arrepiado. Deus. Versos 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor, e lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus, mais do que um ser humano, ele é Deus. E será o cumprimento das promessas de Deus feito ao povo. Ele é o Messias, descendente de Davi, o Filho de Deus. Versos 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha a diferença do que Deus promete para nós do que o coisa ruim lá, o cramulhão lá, o derrotado ele faz. O derrotado ele vem já com as coisas prontas para você. Tem carro, tem mulher, tem dinheiro, inveja, soberba, mentira, ganância, prostituição, pornografia, tem tudo ali. Ele vai e te oferece ali. Aí você é aquela pessoa que vai Maria com as outras, e você segue aquele caminho ali, aquele caminho curto. E existe esse caminho aqui, que é o caminho mais doloroso, que é que nós temos a perseguição, nós somos atacados. Mas preste atenção no que a palavra diz: o seu reinado não terá fim. O que Deus está te prometendo hoje, Ele vai cumprir até a eternidade. Isso aí é a única certeza que eu tenho. As outras ciências aí que tentam esclarecer,
para mim é tudo balela. Mas eu tenho certeza que Jesus, tenho crido que Jesus é fiel. Jesus é fiel. Já lemos, né? Do verso 33. Agora o 34 a 36. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também, entre santos que há de nascer, será chamado Filho de Deus. A missão de Jesus começa com a vinda do Espírito sobre a Maria e o nascimento dele como Salvador. A missão e o nascimento da igreja começam do mesmo jeito. Aqui, através do Espírito de Deus. O surgimento da igreja, a nossa edificação, o nosso crescimento espiritual começa com o Espírito de Deus. E eu encerro este primeiro dia com o entendimento do versos 38. Aqui está a serva do Senhor que se cumpre em mim conforme a tua palavra. A missão sempre começa com a palavra e a iniciativa de Deus. Desde o Deus disse, em Gênesis capítulo 1, do versos 3 a 29. Os seres humanos respondem a essa iniciativa de Deus. A resposta de Maria ao gracioso anúncio do anjo e ao convite de Deus para participar em sua missão redentora é diferente da resposta de Zacarias. Não sei se vocês se lembram da história de Zacarias. Zacarias era um dos grandes profetas, mas Zacarias duvidou. Quando o anjo anunciou que a sua esposa Isabel estaria grávida, ele duvidou. Ficou mudo até o final da gravidez. Ela acredita no poder soberano e misterioso de Deus e se coloca à disposição como serva. Doulos do Senhor. Nisso ela é modelo para todo cristão em missão. Não podemos subestimar nem superestimar o papel de Maria na missão de Deus. Somos sempre e somente servos do Senhor, participando em sua obra missionária em resposta ao seu gracioso convite. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, este primeiro dia foi um dia de envolvimento, um dia de sentir a presença de Deus, sentir o anjo do Senhor anunciando as boas novas. Deus, neste exato momento, pode estar anunciando uma boa nova para você. Bota o ouvido, desconecte do mundo, preste mais atenção, leia mais a Bíblia. Eu falo com propriedade que às vezes a gente acaba deixando a leitura de lado e se envolve com outras coisas, e o livro da Bíblia é o nosso carro-chefe para acordar de manhã. De manhã cedo eu já pego o devocional, já gravo o devocional ali, já pego a Bíblia, dou uma olhada para compreender o que o autor traz de mensagem do livro para você ler com inspiração. Agora, você começar o dia sem orar, sem agradecer, sem pedir, o dia ele fica pesado. Mas tenha certeza que o anjo Gabriel está te anunciando boas novas antes de encerrar o ano. Não será um ano qualquer. Pode ter a certeza que nós teremos um ano diferenciado no Senhor. Amém. Graças a Deus. Oremos. Pai amado, bendito, obrigado, Senhor, pela sua generosa palavra, pelo seu generoso ensinamento. Aprendemos hoje com muito com o livro do profeta Isaías e com o apóstolo Lucas, Pai,
sobre as boas novas, as boas-vindas. Diante do seu Filho Jesus, estamos aqui, de prontidão para receber o seu chamado, para receber o seu Espírito consolador e envolvente, o Espírito que restitui, Pai, o Espírito que salva, que transforma. Na presença do seu Filho Jesus, eu aproveito este início de campanha, este primeiro dia, Pai, pedir oração por aqueles que estão com tratamento de câncer, Pai, para aqueles que estão no leito da morte, nos hospitais, nas alas da pediatria, das oncologias infantis, Pai. Que seu Filho Jesus possa, sim, fazer o impossível na vida dessas pessoas. Oro também, Pai, por todas as famílias, a minha família, pelos meus filhos, por todos os filhos de vidas que seguem o projeto. Que o Senhor possa conceder cada vez mais o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, Pai. Oro também por aqueles que estão à procura de emprego, pelas causas na justiça, pelas portas de emprego. Que o Senhor possa fazer o impossível transformar em possível, Pai. Na presença de Jesus eu agradeço a cada um que tem se dedicado à sua obra, o projeto A Marca da Promessa, Pai. Sobretudo para aqueles que têm corroborado financeiramente. Que o Senhor transborde os galardões, Pai. Na presença de Jesus, eu oro, agradeço para todos sempre, Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Até o próximo segundo módulo desta início de campanha, a história do Natal. Shalom.